Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês que estão nos ouvindo e nos escutando pelos principais agregadores de podcast, pelo Instagram, pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos ao Progressando Cast. Eu sou o Rafael Horst, sou o presidente do Partido Progressista Jovem de Guarapuava. Estou do lado de uma figura muito ilustre para a nossa cidade, César Filho, ex-prefeito de Guarapuava. E aí, César? Valeu, Rafa, tamo aí junto. Do outro lado da nossa mesa temos duas convidadas muito especiais, nossas candidatas pelo Progressistas Guarapuava. Nossa primeira convidada é dentista, com mais de 15 anos de experiência na odontologia. Formada pela PUC Paraná, tem especializações em prótese dentária e dentística, e é uma referência em harmonização orofacial. Mãe do Tácito Augusto, de 4 anos, com muito prazer recebemos Tácita Bueno. Oi, Tácita. Oi, prazer é todo meu. Que bom. Seja bem-vinda aí, Tassi. Muito obrigada. Nossa próxima convidada é nascida em Itajubá, mas há 23 anos escolheu Guarapuava como lar. Esposa, mãe de 2 filhos e uma avó zelosa. Ela trabalha como enfermeira no município e também como professora de ensino profissionalizante da rede estadual. Com uma carreira marcada pela dedicação à saúde e à educação, recebemos com muito carinho a enfermeira e professora Aldineia Martins Xavier. Oi, Neia. Oi, tudo jóia? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Famosa enfermeira, né? Bom, o objetivo desse nosso podcast é poder apresentar vocês para os nossos eleitores, né? A população de Guarapuava merece conhecer melhor os candidatos, ampliar as suas possibilidades de escolhas, né? E a gente sabe que nós temos uma chapa hoje no Progressistas muito boa, né? Que a gente confia muito no desempenho, no potencial, e a gente quer que vocês possam se apresentar melhor para quem está nos assistindo. Então eu quero começar por você já, né? Para você nos contar um pouco da tua vida, de forma resumida, mas assim, quem é a Neia? De onde que veio? Aqui Itajubá é Minas? Itajubá, sul de Minas. Então, como é que foi lá a infância em Itajubá? Como é que você veio parar em Guarapuava? Conta um pouco dessa tua trajetória até aqui. Beleza. Então, a Neia veio de Itajubá, uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes. Morei numa chácara, a vida toda morei numa chácara. Meu pai comerciante, minha mãe do lar, mas muito empoderada. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira. A Carlota, né? E meu pai, Pedro Martins. Quantos irmãos? Nós somos em 8, hoje temos 5. Meus pais são falecidos, meus 3 irmãos são falecidos. Uhum. E fiz técnico de contabilidade, fui trabalhar no laboratório. Lá trabalhei no laboratório uns 8 anos. Lá em Itajubá. Lá em Itajubá. Trabalhei lá. E após, fiquei lá, casei jovem, casei com 17 para 18 anos. Tive meus 2 filhos lá, são mineiros, vieram para cá pequenos também. E quando eu trabalhei lá em Itajubá, e após a morte, o falecimento da minha mãe, bateu uma vontade de fazer enfermagem. Uhum. Todo mundo sempre falava para mim. Com quantos anos? Eu estava com meus 24 anos, trabalhando no laboratório Era jovem. Jovem. Mas sim, já com meus filhos. E sempre o pessoal falava, né, faz enfermagem. Minha mãe, sempre o sonho da minha mãe era que eu fosse enfermeira. E minha mãe é o dia da Flórence, em 12 de maio. Quando a minha mãe faleceu, bateu aquela vontade imensa, Neia. É um chamado. É um chamado. Faça enfermagem. Fiz enfermagem e sempre eu falava assim, eu vou pro sul. Uhum. Eu vou fazer enfermagem, eu estou aqui na escola Venceslau Braz, que é a escola que eu fiz a enfermagem, e eu vou pro sul. E minha irmã já é daqui de Guarapuava, veio pra cá, casou também com guarapuavano. Veio muito antes? Veio antes. Minha irmã casou e já veio antes pra cá, jovem sim também. E eu falava assim, eu vou pro sul com a minha irmã. Eu quero ir pro sul, não quero ficar mais em Minas. Fiz o curso, terminei e vim pra Guarapuava. Cheguei aqui em 2000 para 2001, uhum. Com os 2 meus filhos. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei na casa da minha irmã e vim com a coragem. Vim só eu e meus meninos comigo. Meu marido trabalha, é funcionário público também. E depois ele veio com uma transferência para Guarapuava. Demorou um pouco para ele vir. Demorou uns 4 meses para ele vir. E como é que foi a tua primeira impressão de Guarapuava quando você chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, eu vi assim... eu já cheguei com um trabalho mais que organizado, que foi para trabalhar no Hospital São Vicente. Já enfermeira ou não? Já enfermeira.
Aí entrei para trabalhar no São Vicente e quando eu cheguei eu falei, meu Deus, que cidade fria. que falas complicadas que eu não conseguia entender. Eu ficava assim na parte de atendimento quando eu estava no hospital que falava assim, chegava muito vítimas de arma branca, arma de fogo, e eu falava assim, o que aconteceu? Foi de vereda. Foi de Vargas. Ai, que delícia, é muito bom. E aí eu falei, meu Deus, o que vocês estão falando que eu não estou entendendo? E ali... Foi defiando quando falava? Mais ou menos. E assim, e eu passava assim em todo o hospital, na supervisão, e falava, eu vou embalar, eu vou pegar jeito com as palavras do pessoal aqui, porque é muito complicado. No início foi muito difícil de eu entender. E o Guarapuavana, ele é extremamente acolhedor. Ele é muito parecido com o mineiro. Verdade. A diferença é que o mineiro, ele já chega de cara, se você for fazer uma visita ao mineiro, ele já vai querer falar assim, vamos lá, César, vamos lá sentar na minha casa para você já almoçar, comer, ficar lá, conversar. O Guarapuavana ele precisa conhecer, mas depois que ele conhece, cria aquele vínculo imenso. Então, assim, parece que é uma conexão entre Itajubá e Guarapuava. Parece que está tudo muito próximo para mim. E eu gosto demais daqui. E o pessoal sempre falava assim, ó, se você beber água da serra, vai ficar. Vai ficar aqui com a gente. E 23 anos estou aqui. Meus filhos muito mais Guarapuavana. E agora uma neta Guarapuavana, que é maravilhosa, a Ana Laura, que tem uma personalidade única, que diz que quer ser fazendeira e boiadeira. Então, Ana Castela. A Ana Castela, ama a Ana Castela. E eu fico muito feliz, assim, de saber, assim, nesse período eu entrei no Hospital São Vicente e também na Unicentro. Tinha 5 enfermeiras aqui na época. Tinha as irmãs de caridade e 5 enfermeiras. Muito pouquíssimos enfermeiros. E quando eu cheguei, aí depois eu fiz o teste, em 2002 eu fiz o teste da Unicentro e fiquei dando aula lá 8 anos. Hoje a gente tem, né, muitas enfermeiras sendo formadas. Sim, aqui, nossa, eu fiz 8 anos de realidade. formação. 8 anos, César, de formação. Eu acho que eu sei porque eu gosto tanto de você, né? Porque você é mineira. Eu gosto muito de mineiros em geral, do povo mineiro. Eu acho o povo mineiro muito massa. Com certeza. É um povo afável, né? É um Eu tenho um mineiro lá em casa, meu padrasto é mineiro. É um Cara, povo eu morei em Brasília há acolhedor, 8 é um anos, povo né? que... Então, Minas Gerais, o Distrito Federal faz divisa com Minas Gerais, tem muito mineiro lá em Brasília. E eu tinha muitos amigos mineiros e eu aprendi a gostar muito dos mineiros. Mineiro é um sangue bom, é muito difícil, é muito raro se encontrar um mineiro chato. Né? Mineiro normalmente é aquele cara que agrega, que é o engraçado, é o leve da turma. O mineiro, ele é muito, o mineiro é da simplicidade, realmente. São palavras bem básicas do mineiro, é da simplicidade, da humildade e de saber que a gente não leva muito dessa vida não, a não ser as amizades que a gente faz. Tem uma sabedoria encalacrada no mineiro dessa coisa da sociabilidade, né? Amém. Dona Tácita. Diga, Dr. César. Muito prazer te receber aqui. Obrigada. Fico muito feliz aí com a tua presença aqui conosco e com a tua candidatura. Né? Eu que estou na política há muitos anos, eu fico sempre muito entusiasmado quando vejo as mulheres buscarem a política, né? Não só por serem incentivados, que às vezes a gente tem que incentivar, ir lá, bater na cara, vamos lá, seja candidato. E vocês duas são exemplos de mulheres que nos procuraram, olha, eu quero ser, estou com vontade, isso é muito legal. Então, parabéns aí pela iniciativa, fico feliz. E conte um pouco de você também, da tua história, de tudo que você lembra, desde pequenininha até aqui, como é que você chegou até hoje. Então, vamos lá. Então, eu venho da família da Dona Genida Triunfante, Superpão, então é bem tradicional. Desde criança... Só o Superpão tá com 100 anos, né? Exatamente, grupo, né? exatamente. Então é uma família bem tradicional, mas desde criança eu sempre gostei de política. Sempre. E sempre questionei a falta de mulher. E eu falava desde criança que eu queria ser presidente. E todo mundo morria de rir. Achava engraçadinho. Né? Até que um dia o meu irmão falou assim, você fala, então tente alguma coisa. E foi quando eu saí candidata a primeira vez para vereadora. E por que eu sempre gostei de política? Porque eu vejo que é um lugar de fala. Tá? E um lugar de fala onde não tem mulher, é sinal que a mulher não tem fala na sociedade. Tá? E tem muitas questões que a mulher tem que ter fala. Então sempre me incomodou. Hoje já está diferente. Hoje a gente vê que tem uma diferença. Hoje a gente vê que tem mulher.
a gente se sente até representado. Mas não tem lógica nenhuma a gente ter uma sociedade que tem mais mulher com uma quantidade mínima de mulher na política. Então é sinal que a mulher não está falando. E se a mulher não está falando, ela está sem presença e está sem poder. E para a gente ter uma sociedade onde a gente tenha uma sociedade equilibrada, um equilíbrio, que eu falo assim, o homem ele tem muito texto. A texto gera... Testosterona. Exato. A texto gera criminalidade. Onde você vê que tem, você vai lá num estádio de futebol, o que vai acontecer lá? É o primitivo que vai ir. Eu falo, aonde não tiver mulher, vai estar muito mais primitivo do que equilibrado. Aonde tiver mulher, você vai ter muito mais equilíbrio. Então eu sempre senti falta disso. Então eu entrei, só que quando eu entrei na política eu não sabia nem o que eu queria direito. Hoje eu entendo que a política é pra gente servir, né? Então, para esse ano eu montei um projeto para a política. Eu montei um projeto que eu falo, eu trabalho na odontologia fazem 15 anos. Eu falei, então o que eu sei de melhor? A odontologia. O que eu vejo que falta em Guarapuava? É estrutura para as crianças serem atendidas com rapidez, com tratamento de qualidade. A gente tem, mas é pouco e não é tão de qualidade. Guarapuava pode ser uma referência para o estado, uma referência para o país, onde a saúde bucal das crianças seja visada como digamos, um programa onde as crianças não tenham cáries, sabe? Então, eu resolvi fazer esse projeto porque eu queria ter voz, mas o que adianta você ter voz se não tiver fundamento na tua voz? Eu falei, o que eu entendo? Eu entendo da odontologia. Então, o que eu vou trazer? Você associou o desejo de servir com aquilo que você dominava, com o teu conhecimento. Exatamente. E dizer assim, dizer também que a mulher ela tem fala, mas não é uma fala abstrata, é uma fala concreta, é uma fala eu posso também. Não é só dizer assim, eu quero entrar porque eu sou mulher, porque eu quero ter poder de fala, mas falar o quê? O que você quer falar? Então eu trabalho com a odontologia há 15 anos, eu quero trazer a odontologia para Guarapuava, principalmente fortalecer na parte infantil, que eu acho que é ali que a gente consegue criar uma estrutura para uma sociedade ser bem equilibrada, bem... me ajudem com a palavra que agora faltou ela. Uma sociedade mais estruturada, né? Porque a saúde bucal infantil é muito importante, né? A ANEA, até como enfermeira, reconhece isso também, né? A parte da saúde bucal, ela influencia na saúde como um todo, né? Tudo, como um todo. A criança, se já tem o comprometimento nos primeiros anos ali no desenvolvimento, eu falo que as crianças que eu atendi, que foram de situações não muito privilegiadas, que eu atendi assim, sem cobrar, que eu atendi para ajudar, eu falo pra gente ver como chega. Elas chegam com abscesso, elas chegam inchadas, elas chegam com febre, elas chegam gritando, elas chegam... E eles têm comprometimento ósseo até, né? Sim, porque não tem conhecimento, não tem... quando vai no postinho, o postinho vai lá, coloca uma massinha, às vezes não faz um tratamento completo, não pede para retornar. Então, o que eu falo? A gente criar algo aqui em Guarapuava, onde a gente pudesse ter um tratamento completo para as crianças, que as crianças chegassem lá e tivessem o compromisso, igual vacina. A vacina, você não tem que estar lá na vacina sempre com as crianças. E por que na odontologia você não consegue puxar essas crianças também com o comprometimento delas estarem indo também, né, a cada 6 meses em visitação para ver como é que está a saúde bucal das crianças? Por que a gente não consegue fazer isso, puxar isso? Então você diria que essa hoje seria o mote, assim, a forma que você encontrou mais imediata de colocar em prática um desejo e uma motivação para ser político. Mas eu queria conhecer um pouco mais você. Você falou que queria ser presidente, tem um gosto pela política desde cedo. Como é que foi a tua infância? Assim? Onde é que você estudou? Você já nasceu em Guarapuava? Você falou de uma família que está aqui na cidade há muitos anos. Como é que foi assim, a tua trajetória? Você sempre estudou aqui? Você se formou na PUC em Curitiba? Sim. Mas o resto da vida escolar toda aqui, como é que foi? Eu nasci aqui. Meus pais foram para Tocantins, montar no mercado em Tocantins, foram para Brasília também, montar no mercado em Brasília, e daí a gente retornou para Guarapuava, tá? Quando teve aquela quebra do plano Collor, a gente teve o retorno para Guarapuava. Que quebrou meio país, né? A gente retornou para Guarapuava. Então, da minha infância, assim, é o que eu sempre tive. A minha avó sempre trabalhou muito. Sempre, desde criança, desde os 5, 6 anos ela trabalhava, a triunfante lá, fazia pão às 5 horas da manhã, então sempre a minha avó trabalhou, a minha mãe a vida inteira trabalhou. Então eu sempre tive um regimento assim de mulheres muito ativas, eu nunca tive assim mulher
na minha família não tem mulheres paradas, são todas assim em atividade. Uhum. Só que eu sempre fui a que mais ficava assim olhando o mundo, né? E ficava percebendo. Eu falava, gente, não tem mulher ali, não tem mulher aqui, por que não tem? Eu entrava em questionamento. Meu pai falava, Tasta, por que você faz esses questionamentos? Eu falava, pai, não sei, vem. Uhum. Vem. Uma inquietação. Eu falava, não sei, eu não aceito não ter, como é que não tem, por que não tem? As mulheres, elas estudam, elas trabalham, elas são inteligentes, você pega uma faculdade e as maiores notas são das mulheres. Eu falava, por que não tem? Por que a mulher não pode? O que trava? Ou por que mulher não vota em mulher? O que acontece? Entende? Eu até falava assim, a culpa não é nem dos homens. Falava, por quê? Gente, por que homem tem que votar em mulher? Falava, cadê as mulheres? Uhum. O que elas têm que elas não Basta podem? as mulheres votarem em mulher que tá resolvido o problema. Qual que é o problema delas não conseguirem pôr um pontinho na urna ali pra uma mulher? Uhum. O que fere nelas, né? E vai ajudar, e cada vez vai melhorar. Então eu falava não vai, a culpa não é nem de vocês, porque o voto vocês já deram pra gente, né? Que a gente já não podia votar, agora a gente já pode e continuar votando só em homem, o que acontece? Tá joia. Perfeito, César. Até no sentido que a Tasta falou dos projetos, né? Eu queria que você falasse também nesse sentido dos projetos, vocês duas da área de saúde, né? Você como educadora também, sendo professora, nesse sentido, como você traz esses projetos? Então, né? assim, dando uma continuidade aí, hoje, depois eu entrei no concurso do município, né? E fazem 23 anos aí que eu estou no município como enfermeira. Trabalhei em todos os bairros, né? Comecei no Jardim das Américas, Paz e Bem, que era sozinho, depois fui para o Charquinho, depois fui para o programa de tuberculose hanseníase e sempre, e depois por último agora eu estou no Planalto, mas sempre eu cheguei aqui já pensando em projetos. Cheguei em Guarapuava, uma das primeiras coisas que eu pensei, valorização da enfermagem de Guarapuava. Eu não senti essa valorização. E eu fiz um projeto que eu fiz com meus alunos no processo de fundamentos de enfermagem e trouxe a valorização da enfermagem no município de Guarapuava. E fiz essa apresentação desse projeto. Eu peguei do primeiro concurso de 1991 de Guarapuava e fui fazer a valorização e fiz entrevista com toda a enfermagem desse concurso público. Uhum. E quando eu fiz isso, eu levei esse projeto para o Rio Grande do Sul. Aí o pessoal perguntava para mim, por que uma mineira está fazendo isso? O que deu uma mineira querer fazer uma valorização da história da enfermagem de Guarapuava? Eu falei, porque eu sinto que preciso dessa valorização. A gente tem uma cultura de médico-dependência, né? Sim. Biomédico, é um modelo muito biomédico, eu senti muito isso. A cultura isso. brasileira coloca o médico no topo da cadeia alimentar, das profissões, da sociedade de forma geral, e na estrutura da saúde sobretudo, né? Nossa, eu sentia... E na prática, a gente que está ali eu participei da gestão de saúde pública, né? A figura central que faz funcionar as estruturas da saúde pública hoje está muito centrada na figura do enfermeiro, que é o que faz a gestão da unidade de saúde normalmente, quem organiza a equipe, acaba sendo a autoridade. Em muitos países, a figura, a maior autoridade da unidade é o enfermeiro, não é o médico, né? No Brasil ainda tem essa situação. O Brasil ainda tem a figura bastante modelo biomédico, né? E para mim, eu creio que todos têm que estar trabalhando em equipe interdisciplinar, equipe multiprofissional. Cada um cumprindo seu papel ali, né? Sim. E quando eu cheguei, já fiz esse projeto, e quando eu estava no bairro, um dos projetos que eu sempre amei, e eu carrego muito a bandeira do idoso. Para mim, tinha que ter projeto direcionado ao idoso. Valorizar a figura do idoso como a principal dentro daquele estabelecimento. Antigamente não era nem estratégia de saúde da família, era programa saúde da família. Eu cheguei no programa PSF. Em 2006, fez essa troca para a estratégia de saúde da família. Se a estratégia não dá certo aqui, vamos fazer outra estratégia? Então eu chego num bairro e eu vejo a estratégia. Lá dentro do Planalto eu via que a necessidade era continuar trabalhando com o idoso. Então todos os meus projetos, quando eu cheguei em 2006, eu comecei a fazer as estratégias dentro dos projetos com idosos, inclusive tem até hoje. Projeto Tricotando Laços. Por que eu tricotando? Melhorar o cognitivo deles, ir lá conversar, fazer atividade física. Sempre eu trabalho muito na minha cabeça, não vejo como... É uma política de promoção de saúde, Promoção né? de saúde. Eu não vejo estar numa estratégia sem estar com a escola junto. Porque a educação tem que estar junto. Não vejo. O enfermeiro tem que estar conectado junto com uma estratégia. Né? E também eu sou professora da enfermagem, do técnico de enfermagem. Eu cheguei fazendo... Do Ana Wanda Bassara. Quando eu cheguei ali,
fazendo em 2009. Eu iniciei, passei no concurso público e fiquei no município e no Dona Wanda. E Dona Wanda, até que eu entrasse, eu dei aula para segurança do trabalho, na área da saúde. Depois eu fiquei de 2010 até hoje, que eu dou aula, né, que eu estou agora ausente por causa da política, mas eu faço projeto com eles. Então não tem uma disciplina minha que eu não faço projeto com os meus alunos. As minhas emendas dentro da aula é com projeto. Eu trabalho culturas religiosas, trabalho com eles dentro da emenda. Eu trabalho, né, fiz o projeto do tabaco, penso no projeto também. Como é que foi esse projeto do tabaco, né? Do POD? Pode, Isso. não pode? Então, o projeto do tabaco foi assim, dentro da Secretaria de Saúde... O POD é aquele cigarro eletrônico. Cigarro né? eletrônico, pode não pode. Aí, dentro da Secretaria, eu entrei no programa do programa do tabaco, né? E ali o Rafa entra na história um pouquinho, né, Rafa? Dentro desse programa do tabaco, do pode, não pode, aí eu entrei e falei assim, um dia a Cláudia chegou, nós precisamos montar um projeto sobre cigarro eletrônico, crianças, adolescentes, e eu falei assim, gente, vamos fazer um projeto onde que a gente possa colocar o adolescente para fazer esse projeto e trazer a cara do adolescente falando sobre cigarro eletrônico. Aí a Cláudia falou, né, fica à vontade, pode montar o projeto. Então, já que eu sou Dona Wanda e a Marli vive falando da situação, vamos lá fazer parceria com a Dona Wanda e que seja os adolescentes da Dona Wanda fazendo as multiplicações. E nós fomos para as 30 e poucas escolas, né? Eu sou preceptor de medicina também da Campo Real, e aí eu envolvi os alunos da Campo Real e envolvi o Silas Park em relação à parte da tecnologia para nos apoiar e nos ajudar, porque estava tendo aquele momento do Educatec. E eu muito ansiosa, sempre acelerada, eu falei assim, vamos fazer já, eu vou deixar prontas o título, o que eu quero, a imagem, tudo. Aí eu pedi uma opinião com meus filhos, né? Um é TI, né? E o outro trabalha com inovação tecnológica, o André. Mãe, não funciona assim. Você tem que deixar que seja orgânico. Eu falei, o que é? Então, quer dizer isso? O que quer dizer isso? Eles têm que criar. Se eles criam, vai dar vínculo. Se eles não criam, não vai dar vínculo. E aí eu deixei o projeto com o grupinho que nós falamos que ia fazer o projeto. Ali nasceu Pode, Não Pode. Eles fizeram os vídeos, tudo com assim, o Rafa assessorando junto. Criaram a camiseta e foi um sucesso. E está sendo a segunda temporada que eles mesmos falaram para mim. Primeira temporada, segunda temporada. E afinal de contas, pode ou não pode? Pode, não pode. Nunca pôde. E eu fico com a consciência tranquila de alertar isso daí. Entendeu? Perfeito. Eu quero conhecer melhor a Tasta, quero conhecer melhor a Neia. A Neia eu conheci enfermeira da prefeitura, sempre muito atuante, gestora de projetos, e me ajudou muito lá. E a Tasta, profissional, dentista. Eu conheço muito pouco de vocês na vida pessoal, eu tenho curiosidades em relação a isso. Uma boa forma de saber o seguinte, né? Se você estiver em casa, fazendo um churrasco, que música você vai escutar? Alan Jackson. Eu Uau. sou do country. É. Eu sou do country, eu adoro country internacional, assim, é uma música que eu gosto. Mas eu gosto de música Oswaldo Montenegro, eu gosto de músicas também MPB, depende aí mas eu gosto muito do country. E você, Tasta? Meu churrasco é sertanejo de pagode. Churrasco é sertanejo de pagode. E foi em outro ambiente? No seu fone, lá na academia, no Na academia é rock. Cada ambiente é diferente, Tem uma né? trilha sonora. Tá Sim, apaixonado, sim. é música de corno. Cada Cada momento, cada ambiente, né? A gente você não tem trilha sonora. Então. Lógico, né? E o que você gosta de assistir? O que você assistiu recentemente que você falou, puxa, que esse troço aqui valeu a pena? Olha, César, eu vou te falar que desde que eu me tornei mãe, tem sido difícil assistir algo assim Eu sei que bem não é isso. seja Bob Esponja, que não seja, sabe? É difícil eu conseguir, por exemplo, assistir uma série. Eu consegui assistir Casa de Papel. É Casa de Papel? Que hora, Na né? Casa de Papel. Agora, porque eu acho que ela saiu bem na época que o meu neném nasceu e eu não pude assistir, eu tinha curiosidade de assistir, achei interessante. Então, assim,
Mas nada que eu possa te falar assim, eu te indicaria. Na verdade, eu te indico pro teu filho daí, né? Porque nós estamos... Eu não sei bem como é que é isso, eu passei muito tempo. Eu posso te indicar pro Cezinha. E você, né? Você já não tem mais filho pequeno, você já tem mais tempo pra... Você fala, você. ela fazendo essa colocação, hoje, assim, em casa, eu coloco até pra minha neta assistir. Mas, assim, eu vou falar pra você, o tempo é limitado, porque eu trabalho manhã, tarde e noite, né? E, às vezes, quando eu tenho, assim, eu assisto alguns filmes finais de semana, mas, assim, são filmes esporádicos ali, então não tem um, assim, às vezes eu pego uma série pra assistir, mas é complicado, porque ela chega lá, ela domina e eu deixo a neta... E, né, qual a figura que te inspira no mundo, na história? Figura humana, assim, que te inspira, uma pessoa que em algum momento te guiou, te inspirou, te... A Florence Nightingale. E até porque é muito curioso que hoje minhas Não condutas... fale quem é Florence. Florence porque eu não conheço. ela é precursora da enfermagem, né? Data de nascimento da minha mãe, 12 de maio, nasceu muito próximo à mesma data da minha mãe. Mas ela é uma mulher que ela era sanitarista, sempre lutou pelas causas da população, sempre lutou pela... Ela nasceu num berço italiano, mas morou na Inglaterra, mas ela sempre foi, assim, um exemplo de mulher que largou da riqueza, abriu mão da riqueza para ajudar uma sociedade ambientalista, né? Ali que tudo começou, ela saiu da enfermagem de empírica para se tornar uma ciência, e eu fui idealizando ela, e aqui no Brasil tem uma Florence, que é a Ana Nery. A Ana Nery também é uma mulher baiana, brasileira, guerreira, e que também São as suas referências. são as minhas referências de mulheres fortes que fizeram, né, e trouxeram a mulher como esse exemplo. A mulher pode fazer. E na política? Você que está entrando agora nesse universo político, quem é a figura da política que é uma referência? Uma referência na política. Agora você me pegou, mas assim... Não tem nenhuma figura que te... Não, porque assim, hoje, te assim, a política, eu tenho vários pensamentos de políticos para se formar uma. Eu não fico centrada tanto da direita quanto da esquerda. Uma única referência, não né? tem, eu tenho várias eu entendo, referências. eu sou assim também. Minha cabeça me dá um nó na hora que você fala assim, esse vai ser meu exemplo. Não. Os políticos são imperfeitos também, né? Então não dá pra dizer que tem um que você que eu sigo e... Tasta, e você? Quem são as referências, assim, pessoais pra você? Pode ser alguém da tua família, pode ser alguém da história, pode ser alguém que já morreu, mas quais são as referências? A referência mais próxima que eu tenho e mais forte é a minha mãe. Acho que minha mãe é uma guerreira, violenta, fortíssima, assim. A minha mãe não tem pra bater. Eu tenho duas referências que eu uso meio lúdicas, mas que eu gosto muito, que eu aprecio muito. Que é a Cleópatra, que eu sou fissurada na Cleópatra, na história dela. Acho ela assim... E bem lúdico mesmo é a deusa Atena. Então são dois, falaria assim, a referência política. Eu não daria referência política jamais, tirando o César, Precisa, né, que está aqui, mas não daria, não colocaria, mas assim, são referências que a gente traz, que a gente fala assim, nossa, se você quisesse ser alguém, quem você gostaria de ser? Eu falaria a Cleópatra, fácil, né? Então, que vem com todo o poder, que foi a mulher que conseguiu ter um domínio grande. Ali eu falo, isso é uma referência de poder, de mulher, de presença, de ir pra frente. E, Deia, quais são características que uma política ou um político tem que ter, na tua opinião? Cite 3 características que você considera essenciais para o político. A comunicação. Saber se comunicar. O entendimento de rede, porque dentro, se esse político não tiver um entendimento de rede, não adianta ter uma comunicação. É honestidade. Tem que
ser honesto. Quando se fala atendimento de rede, é de conectar as coisas, né? Conectar as pessoas, Conectar as pessoas. trabalho integrado entre multidisciplinar, essas Porque coisas. a comunicação sozinha ela não funciona, mas essa conexão de rede, para mim, faz sentido a tudo dentro de uma política. E aí, ali que nós vamos construir tudo. Toda boa política pública é construída em rede. Né? Em rede. Sozinho, fragmentado, nós não vamos construir nada. Eu sozinha no meu posto, se eu não tiver uma conexão com os demais, nada. Intersetorial também, tem que ter intersetorial, porque se não tiver também, não adianta. Municipal, estadual, federal, tem que ter uma conexão, porque senão também não adianta, a gente fica fragmentado e a gente não consegue resolver. Tudo isso para a gente desenvolver um processo de trabalho. Né? Perfeito. E você, Tasta? Eu concordo com o que ela falou, acho que está perfeito. Pontuaria Quais são as coisas. 3 características que uma política deve ter? Pontuaria o que ela falou, a conexão é muito importante, a comunicação também. Mas eu acho também que falta, que precisa para a política é fechar lacunas. Então, o que está faltando, você tem que estar fechando os buraquinhos. Então, eu acho que isso é importantíssimo na política, você conseguir enxergar, não ir pelo mesmo, você conseguir ir fechando os buraquinhos para a gente conseguir uma sociedade bem... uma complementariedade, Exatamente, não sempre tá indo sempre na mesma coisa. E buscar o que está faltando, os buraquinhos que estão faltando para fechar. Tá certo, que faz sentido mesmo, porque o fato de você ser novo na política não quer dizer que você precise entrar para começar tudo do zero, ou querer fazer tudo, inventar rodas, né? Na verdade, a gente, às vezes, a maior contribuição que a gente pode dar é justamente trazer um olhar novo para enxergar o que está faltando e ajudar a aperfeiçoar, a complementar isso. Proatividade. É isso aí. Porque tem muita coisa que está feita, né? Tem muita gente boa que trabalhou ao longo do tempo, que está estruturada. Com certeza. E aí, quanto melhor está as coisas vão avançando, mais clareza a gente tem daquilo que falta. Começa a ver as imperfeições. E aí que é a importância de entrar figuras novas, de estar tendo essa reciclagem, porque sempre é aquele olhar novo, né? Eu sempre brinco que a gente tem que ter o olhar de inquilino novo. Eu entrei na prefeitura, eu falava isso sempre para a equipe, eu acho que deve ter falado para vocês algumas vezes lá na Secretaria de Saúde. O olhar de inquilino novo, qual que é? Aquele olhar quando você entra na casa, vai alugar uma casa pela primeira vez que você entra na casa, você enxerga que tem bolor naquele canto da parede, que aquele trinco está estragado, que o chuveiro está entupido, que o ralo não funciona. Se você não arrumar na primeira semana, daqui um mês depois você está dando bom dia pro bolor na parede, você já aprendeu a funcionar a maçaneta com uma gambiarra que você fez e vai ficando, né? As mudanças a gente consegue fazer quando esse primeiro impacto. A gente tem que ter esse espírito de chegar, enxergar o que precisa ser feito e fazer rápido, senão a gente acaba também se acostumando com as imperfeições. Mas meninas, obrigado, fiquei muito contente aí pela participação de vocês, foi um prazer muito grande ouvir a história de vocês compartilharem, né, conosco da vivência de vocês. E eu quero passar para o Rafa aqui fazer o encerramento do nosso... Gostaria que vocês deixassem também as redes sociais, né, para nosso público que está assistindo, encontrem vocês nas redes sociais, o arroba de vocês, então fiquem à vontade para passar o arroba. E também olhem para a câmera e peçam o voto de vocês para o eleitorado. Acho que é importante que eles entendam o que esperam de vocês nessa campanha e nesse projeto para a possível eleição também. Então, pessoal, você que está aí me ouvindo nesse momento, eu peço que votem na NEA 11999, é o número da esperança, porque a NEA pode fazer diferença para vocês. Eu vou focar no funcionalismo público, eu vou focar na saúde, na educação, no empreendedorismo, principalmente nos microempreendedores. Eu quero fazer uma conexão, quero fazer uma política diferente, uma política que eu vou poder ouvir, fiscalizar e trabalhar muito com acessibilidade e ouvir todos. Eu vou ser aberta a vocês o tempo todo que vocês precisarem de mim e acolhê-los da melhor forma possível. Muito obrigada. Oi, Guarapava, eu sou Tasta Bueno.
Eu trabalho há 15 anos como dentista em Guarapuava e quero levar a odontologia para a Câmara como um assunto muito importante, principalmente para as crianças. A saúde bucal das crianças ela é deixada um pouco de lado na nossa sociedade e eu vejo como emergencial a gente trabalhar essa área na política para a gente trazer acesso para todas as crianças, tá? Eu conto muito com o apoio de vocês, o meu número é 11777 Tasta Bueno. Né, pra gente encerrar, seu arroba nas redes sociais, como é falar? Meu arroba é @aldineiamx. Perfeito. Tasta. @doutora Tasta B. Perfeito. Então vamos encerrando mais um episódio do Progressando Cast. Muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns, gostei. Foi muito bom. Show de bola. Valeu.